Mas olha só, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem estava ou assistiu de casa à pregação do último domingo? Levante suas mãos. Ah, uma galera, meu, coisa boa, vocês estão vindo no culto, gente. Olha que bênção. E é o seguinte, então muitos, né, participaram do último culto, e aqueles que não participaram, eu te encorajo, a pregação já está lá no nosso canal do YouTube, né, eu não lembro direitinho o nome, mas eu acho que é Deus gera filhos e não clientes. Eu acho que é isso, né? Dá uma procurada, é a última pregação, tá, que nós temos no nosso canal do YouTube, e foi o pastor Anderson que ministrou a respeito dela, e ela veio como um confronto no nosso coração. Quem ouviu sabe da pedrada que foi. Daí o Anderson dá a pedrada na frente, a gente já vem atrás jogando também, né? Aproveitar o movimento. Mas eu acho muito interessante quando o Espírito Santo ele começa a movimentar algumas coisas em nós como igreja, e a gente precisa estar atento a isso. Porque assim, ó, nós não paramos para combinar as mensagens que nós vamos trazer. A gente não para dizer, ó, nesse mês nós vamos conversar a respeito disso. E existem meses em específico que o Espírito Santo ele está falando com os preletores, os dirigentes de culto, exatamente a mesma coisa, sem a gente compartilhar um com o outro. Ou seja, eu entendo que ele vem nesse tempo para nos ensinar, para chamar a nossa atenção para algumas coisas que têm acontecido. E a experiência que eu vivo no domingo passado é sentar aqui e parece que ter diante de mim uma resposta de uma conversa que eu tenho vindo, né, nas últimas semanas, tendo com o Espírito Santo, pensando sobre a minha jornada cristã, pensando sobre os avanços que eu tenho, né, diante daquilo que eu tenho construído junto com o Senhor, mas também de momentos em que eu me sinto dando voltas e não saindo do lugar, porque eu estou enxergando e tendo expectativas erradas a respeito dessa jornada. Então, quando o pastor Anderson ele traz essa mensagem, eu sou muito ministrado pelo Espírito Santo e eu sou inspirado a hoje compartilhar algo que continue nos instruindo a respeito disso. Então, eu quero conversar com vocês, caminhando sobre essa ideia do que nós ouvimos no domingo passado, que é Deus, ele gera filhos e não clientes. O que isso significa? Que nós, às vezes, chegamos aqui customizando a nossa fé. E nós construímos, nós idealizamos uma experiência que seja conveniente e que nós esperamos da nossa parte, e não daquilo que o Senhor ele deseja fazer. Então, ouve que eu acho que é interessante você ser ministrado. Mas antes de seguir na mensagem propriamente dita, eu quero continuar um pouquinho falando sobre essa customização da fé para o nosso consumo. E eu recebi um vídeo há alguns meses atrás que ele ficou me incomodando um pouco. Eu não vou dizer o nome do filósofo, porque na verdade eu peguei um trecho desse vídeo, eu não sei a mensagem no total. Pode ser que em algum momento do vídeo completo ele tenha mudado um pouco a sua ideia, mas esse trecho ele está falando a respeito da igreja evangélica. E esse filósofo, ele é ateu, ele diz, eu sou ateu não praticante, ele fala. Porque ele diz, eu não acredito, mas pode ser que eu esteja errado em não acreditar. Ele fala exatamente assim, quando ele fala a respeito dele mesmo. E ele estava falando da igreja evangélica. Ouçam o que ele falou a respeito. Olha só. Você entra dentro de uma igreja evangélica e ganha relações. Correto. Você deixa de ser terrivelmente invisível e irrelevante como a maior parte da sociedade é. Você entra na igreja e ganha o que fazer no final de semana. Os filhos começam a namorar e você faz amizades. A teologia da prosperidade se realiza quando meu irmão arruma um emprego para mim. Eu estava desempregado há muitos anos e consegui uma oportunidade no negócio que o meu irmão iniciou. É uma igreja que dá às pessoas a iniciativa de buscar se relacionar com Deus sem muita burocracia. E olha essa parte aqui. Na medida que elas apresentam alguma melhoria de vida, seja econômica ou social, elas vão interpretar isso e vão ajudá-las a interpretar como sendo uma forma de reconhecer a ação sobrenatural de Deus sobre a vida delas. E daí eu ouvi esse vídeo e me irritou. Me irritou e eu pensei assim, o que esse filósofo tem audácia de falar isso a respeito da minha comunidade? Porque basicamente, meus irmãos, ele está falando o seguinte,
a experiência, a dinâmica que nós vivemos aqui como igreja, ela é uma dinâmica tão coesa, ela tem resultados tão necessários, que nós não precisaríamos da manifestação de Deus para que isso acontecesse. Isso aconteceria através das nossas relações, das nossas amizades, da amizade que eu faço com alguém que pode me dar uma oportunidade, seja ela profissional, seja ela ao âmbito social, enfim. Então, que não precisaria do mover de Deus, mas nós, como igreja, nós ensinamos vocês a enxergarem o crescimento social e pessoal de vocês como um mover de Deus. É isso que o filósofo está falando, tá? Não sou eu. E daí eu olhei aquilo e fiquei indignado. Eu disse, cara, palhaçada, ele está falando isso sobre a nossa comunidade. Passou-se alguns minutos, eu digo, mas deixa eu assistir de novo esse vídeo aqui, que eu acho que, né, deixa eu ver o que direitinho que ele falou. Daí eu olhei de novo. E aos poucos eu comecei a ter a impressão de que parece que aquilo fazia um pouco de sentido. E quando eu parei para pensar, eu olhando a minha trajetória como cristão, eu senti que ela era bem parecida com isso que o cara estava falando. E deixa eu alinhar com vocês para que a gente não pense besteira, tá? Eu creio, sim, que a dinâmica da igreja ela é muito semelhante ao que esse filósofo falou. Eu creio. Ela é bem parecida com isso. Mas eu não acredito que isso se construiu sem a presença e a ação de Deus. Sabe por quê? Nós aqui, como liderança da igreja, em nenhum momento nós sentamos e falamos assim, ó, vamos construir uma dinâmica onde as pessoas tenham bons relacionamentos, onde as pessoas encontrem emprego, onde as pessoas encontrem amizades, relacionamentos, casamentos, que as pessoas se tornem visíveis e relevantes. Não, nunca paramos para fazer isso. O que nós fazemos é submeter o nosso coração e todo o trabalho desse ministério à vontade de Deus, e o resultado é esse. Então eu creio sim que tudo isso que nós vivemos, essa dinâmica que nós vivemos, ela é obra daquilo que o Espírito Santo ele tem movido em nosso meio. Eu creio nisso. Agora, eu não acredito que esse resultado ele seja a essência de viver igreja. E é isso que a gente tem que estar atento. Porque o centro de viver igreja é conhecer Jesus e nos tornarmos parecidos com Ele conforme nós somos transformados. Então o problema é que muitas pessoas customizam a sua fé, o seu modelo de viver igreja, nesse modelo que eu acabei de falar. Nas relações que nós construímos, nas oportunidades que nós encontramos, no casamento que a gente encontra, na visibilidade que eu recebo, na relevância que eu recebo. E o resultado disso, meus irmãos, qual é o resultado de pessoas que vivem dessa forma? E quando eu digo pessoas, eu estou junto com vocês. As pessoas que vivem dessa forma, elas têm um conhecimento muito raso a respeito de Deus. Sabe por quê? Porque o que a gente fortalece são as nossas relações. São as oportunidades que a gente encontra nessa dinâmica, não no nosso relacionamento com Deus. Também essas pessoas, elas são crentes imaturos, que elas vão ser facilmente manipuláveis. Porque você coloca a sua confiança nessas relações. Você coloca a sua confiança nas oportunidades que essas relações elas te dão. E essas pessoas, elas têm grande chance, quase que 100%, de se frustrarem com a igreja. De lá na frente, quando faltar a oportunidade, a visibilidade, a relevância, as relações, você largar a igreja. Porque era isso que significava igreja para você. Isso que significava igreja para mim. E deixa eu te falar, gente, eu vou para a igreja, eu me converto à igreja, a igreja não é Jesus, mas vou para a igreja por causa de uma experiência que eu tive com a presença de Deus. Eu penso assim, cara, onde é que eu posso encontrar um lugar que eu vou viver mais dessa presença de Deus? Entendi que era para a igreja e então fui para lá. Chegando na igreja, eu encontrei tudo isso daqui que esse filósofo falou. Eu encontrei relações, eu encontrei amizades. Eu, inclusive, já trabalhei num lugar onde um irmão da igreja me conseguiu essa oportunidade de emprego. Eu e a Kelly, nós somos casados e nos conhecemos na igreja. Na igreja, sim, eu consegui uma visibilidade que eu não tinha fora dela. Eu consegui uma relevância que eu não tinha fora dela. E comecei a me relacionar e senti que isso era suficiente durante muito tempo, e sim, comecei a ter um conhecimento muito raso a respeito de Deus. Comecei, de fato, a ser manipulado. Comecei, sim, a me frustrar.
E mais para frente eu explico para vocês, mas tem um momento em que o Espírito Santo vira uma chave e me ensina a mudar esse curso. Tá? E estou nesse lugar, aprendendo. Não com resultados 100% efetivos, mas aprendendo sobre isso. Então, ok, Rafão, entendemos que... E esse grupo de pessoas são esses que customizam a sua fé, que são esses clientes que consomem a fé de acordo com a sua expectativa. Então, se não é assim que vive igreja, se não é assim que a gente deve se relacionar, e não deve ser isso que nós devemos esperar aqui, para onde nós vamos? Né? Para onde iremos nós? Como vencer essa predisposição em customizar o Evangelho? E nós vamos ver o que Jesus nos ensina sobre isso. Tá? E eu quero começar contando uma história verídica. Eu li o livro chamado A Formação de um Discípulo, de Keith Phillips. E esse missionário, ele inicia o livro contando uma experiência que ele teve. O campo missionário dele era o Watts, um bairro de Los Angeles, um bairro periférico do gueto, como eles chamam. E ele estava naquele lugar e ele começou a ver um monte de atrocidades acontecendo com aquela população. Então, o que acontecia? Ele via jovens, crianças, se prostituindo, no crime, no tráfico. Inclusive, ele começa a história falando de uma criança que ela foi assassinada a sangue frio na frente de todo mundo. E o que ele conta é que ninguém se importou. Ninguém viu aquilo e ficou escandalizado. Ele sim. Mas ele entendeu que para aquele bairro isso era normal. Era comum para eles verem pessoas e crianças sendo assassinadas todos os dias. E ele diz, cara, eu preciso fazer uma coisa. Então ele começa um trabalho de evangelização em massa. E ele faz um trabalho para as crianças e os adolescentes, onde eles vão, participam de cultos, onde ele fala da palavra de Deus e compartilha com essa faixa etária. O trabalho ele cresceu muito. Imagina, as famílias viram uma oportunidade de levar as crianças a terem transformação, as crianças a crescerem, as crianças a se desenvolverem, e lotou de criança e de adolescente. Inclusive, ele precisou de ajuda de 300 jovens voluntários para ajudar ele nesse trabalho missionário. O trabalho estava acontecendo, sucesso. Quando as crianças atingiam uma idade que eles tinham que sair desse projeto, elas voltavam para as ruas, elas voltavam para o tráfico, elas voltavam para a prostituição. E ele começou a ficar desesperado, dizendo, gente, o que eu tenho feito não tem sido eficaz para essas pessoas. Não tem feito diferença. Ele começou a ver que não havia transformação. Diante dessa crise que ele viveu, e ao se dar conta disso, ele vai buscar direção aonde? Na palavra de Deus, e foi ali que o Espírito Santo ministrou o coração dele através de Mateus 28, 19 e 20, que diz assim, eu vou ler para vocês. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, meu irmão, a comissão de Cristo para a sua igreja não era ide e fazei convertidos. Não era ide e ensine uma mensagem onde as pessoas vão crer e entender e receber, mas é ide e fazei discípulos. Ide e faça um trabalho de discipulado onde as pessoas tenham vidas transformadas. Se eu for resumir para você o que é o discipulado, discipulado é eu ter o compromisso de conhecer a Cristo e me tornar parecido com Ele. E à medida que eu me torno parecido com Cristo, eu ajudo o meu próximo a se tornar parecido com Cristo também. À medida que o meu próximo se torna parecido com Cristo, ele ajuda outros a se tornarem parecidos com Cristo, porque isso é o centro da igreja. Ser como Jesus é, ter a revelação de quem é Jesus. Então, isso é aquilo que o Espírito Santo ele tem direcionado à igreja. E Keith Phillips ele fala uma frase que eu gravei no meu coração, que é o seguinte: quanto mais eu estudo o Novo Testamento, mais convicção eu tenho de que o discipulado é a única forma de evitar a má nutrição espiritual e o único método para produzir cristãos maduros. Ele diz que ele viu no discipulado a forma de vencer a má nutrição espiritual. O que é a má nutrição espiritual? É a nossa customização de fé.
É quando eu e você, a gente constrói a fé da maneira que a gente acha interessante. Isso é má nutrição espiritual. E o discipulado é a única forma que vai fazer com que eu e você sejamos maduros. A gente amadureça e consiga viver isso da forma que deve ser vivida. Então, beleza, Rafão, se o negócio a gente é ser discípulo, a partir deste momento, quando me perguntarem o que você é, que religião você é, você diz, eu não sou de religião nenhuma, eu sou discípulo de Jesus, porque a gente funciona assim, né? A gente começa a verbalizar as nossas verdades, mas a gente não consegue aplicar isso na nossa vida. Eu lembro que quando eu aprendi que Deus era pai e eu era filho de Deus, perguntava, o que tu é, Rafael? Eu sou filho de Deus. Aqui eu entendia, né? Aqui eu não conseguia viver, mas aqui eu entendia que eu era filho de Deus. Então agora o negócio é a gente declarar, jogar para o universo que a gente é discípulo de Jesus, mas não funciona assim. Sabe por que não funciona assim? Porque existe uma passagem que mostra que não é simplesmente você dizer que você é discípulo de Jesus. Você precisa lidar com custos para que você seja discípulo de Jesus. E eu quero te convidar a abrir o livro de Lucas, no capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 25. Nossa, está geladinha essa água. Obrigado, foi o André que colocou gelar. Nescau gelado. Bora, abre Lucas no capítulo 14, vamos ler a partir do verso 25. Diz o seguinte, nessa passagem. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse, vamos segurar só um pouquinho aí. Vocês entenderam uma coisa aqui, ó. Existia uma multidão que acompanhava Jesus. Ou seja, o fato de você dizer, Rafão, eu sou discípulo de Jesus porque eu venho em todos os cultos de quarta que tem, eu participo dos projetos sociais, eu venho em todos os domingos, eu assisto todas as transmissões online que tem no nosso canal do YouTube, então fica tranquilo, Rafão. Eu sou discípulo de Jesus. Não configura ser discípulo de Jesus o fato de você acompanhar toda hora. Porque essa multidão acompanhava Jesus. Estava atrás de Jesus e provavelmente se definindo como discípulo dele. E ele diz, tá, deixa eu falar um negocinho aqui com você, só explicar um detalhezinho, para vocês entenderem onde eu quero chegar. Daí ele começa a dizer assim, ó, se alguém vir a mim, e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, suas irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Amém? Amém. Aqui, o que Jesus está falando? Ele chega para essa multidão e fala assim, tem um custo aqui, galera, para ser meu discípulo. Pensa comigo, a gente está construindo aqui a nossa nova casa. E a gente precisou calcular o custo disso, para saber se a gente teria condição de levantar a parede, de fazer as reformas necessárias, né, para construir essa casa nova. Se a gente não toma esse cuidado, em algum momento a gente não ia conseguir dar continuidade, as pessoas passariam aqui e diriam, nossa, coitado do pessoal da CTF, né? Começaram a construir aqui o prédio novo, nem conseguiram terminar porque não tiveram dinheiro, eles não viram que eles não tinham essa condição. Por isso que a gente está sendo bem cauteloso, para não passar essa vergonha. Mas ele fala a respeito, quem que quer fazer uma obra a esse ponto e não calcula o custo disso? Não calcula o que vai precisar entregar, o que precisa investir. Ele fala também qual é o rei que vai para a guerra com 10.000, se dá conta que o exército inimigo tem 20.000, não calcula se vai perder ou ganhar, né, em relação a isso. Quem não para pensar isso? Você precisa ver se vai perder, se vai ganhar, calcular o custo disso. Daí ele fala, para ser meu discípulo também. Para você ser meu discípulo, você precisa entender que tem um custo. Não é simplesmente me acompanhar. Não é simplesmente dizer que é meu discípulo.
precisa lidar com esses custos. E quais são esses custos, Rafão? Vamos lá, deixa eu ler com vocês. No verso 26 nós encontramos assim: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quando eu ouvi esse versículo, eu ficava incomodado. Eu disse, coisa feia, né? Jesus bem carentão, querendo, né, que a gente ame mais a ele do que os outros. Poxa, minha mãe, meu pai, meus irmãos, como é que eu não vou amar essas pessoas, né, a esse nível? Só que assim, a gente tem um problema que nós igualamos Jesus com a gente. Como se Jesus ele tivesse essa carência, essa necessidade de nós amá-lo mais do que a qualquer outra coisa. Na verdade, quando Jesus ele fala isso, ele não está dizendo, eu preciso, igreja, que vocês me amem mais do que tudo. Não é ele que precisa. Somos nós que precisamos amar mais a Deus do que a qualquer outra coisa. E sabe por quê? Porque não existe ninguém que consiga revelar um amor tão perfeito senão Jesus. Se eu quiser ter relações de amor com as pessoas, eu preciso descobrir como isso funciona da fonte. Eu preciso encontrar em Jesus como isso funciona. Por isso que ele diz, cara, para você ser meu discípulo, você não pode colocar nenhum amor à frente de mim, porque você não vai aprender como é amar verdadeiramente. Então me amem acima de todas essas pessoas, dos seus pais, das suas mães, dos seus irmãos, amem. Porque em mim vocês vão encontrar o amor e vocês vão saber se relacionar em amor. Só que a igreja que customiza a fé, a gente coloca um bocado de coisa à frente de Jesus e desse amor que nós temos por Ele. A gente ama as oportunidades. A gente ama a relevância. A gente ama a visibilidade. A gente ama as oportunidades. E a gente coloca isso à frente de Jesus. Tudo bem. Se você quer viver dessa forma, a escolha é toda sua. Não diga que você é discípulo. Multidão, mas não discípulo. Porque você não está lidando com esse custo. Você não está lidando com o custo do amor. Ele é a fonte de todo amor. Domingo passado eu inicio o culto falando da experiência que eu estou vivendo como pai em relação ao Teodoro, porque todo mundo sabe, todo pai de primeira viagem, de segunda, de terceira, seja lá quando for, sabe como é desafiador esse início. Porque a gente ama, a gente se doa por algo que é muito difícil. É como eu falei, não é ruim. É difícil, mas não é ruim. Como que eu amo essa experiência, sendo que ela não é uma experiência fácil? Só posso amar diante do amor que Cristo derrama sobre a minha vida. Eu consigo viver isso com todo o amor que eu tenho no meu coração, toda a entrega de estar, sei lá que hora da madrugada, acordando, balançando bonito, está doendo nas costas. Alguém consegue um torcilacozinho? Até queria aproveitar. Mas gente, é só o amor que flui da fonte que é Jesus. Então ele diz, para você ser meu discípulo, me ame acima de qualquer coisa. Porque assim você vai saber ter relações reais e profundas de amor. Mas daí ele segue, não é só um custo. Porque lá no verso 27 nós encontramos assim, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Então o segundo custo para ser discípulo de Jesus é o sofrimento. Rafão, deu meia hora aqui. Para mim chega essas coisas aí que tu está falando. Não esperava que fosse assim. E não, a gente não espera. Sabe por quê? A igreja passou anos ensinando que você iria entrar aqui e a sua vida ia ser resolvida. Que todos os problemas que você tinha iam ser resolvidos, que vocês iam ter a vida mais bem-sucedida que você imagina. E isso não é verdade. Eu preciso te dizer que isso não é verdade. E você sabe que não é verdade. A gente vive iludido. Porque a gente sabe, porque a gente passa por sofrimento. A gente passa por dificuldades. A gente não tem a nossa vida resolvida em todos os âmbitos. E aqui ele diz, você precisa lidar com o custo do sofrimento. Pensa comigo, Jesus ele morre pregado numa cruz. E a palavra diz que maldito é aquele que é pregado no madeiro. Jesus foi feito maldito, para que eu e você pudéssemos ser resgatados. Quem continua esse movimento de resgate, compartilhando essa mensagem, são os discípulos. Vocês viram como cada um dos discípulos acaba a sua vida? Não é nada glamouroso, não é nada lindo. É sofrimento, abaixo de sofrimento, meu irmão. Como que você acha que vai ser a nossa jornada de fé? Livre de sofrimento? Ilusão. É ilusão e eu preciso ser verdadeiros com vocês.
Nós vamos ter sim sofrimento e nós temos. A gente para olhar para a nossa realidade e a gente diz, cara, é luta atrás de luta, é eita atrás de eita. E a gente lidando com isso todos os dias. Agora, Rafão, então, deu ruim, cara. Porque que retorno tem isso, né? Que coisa boa a gente pode encontrar em relação a isso. Olha só, a epístola de Pedro, ela é uma epístola que nos ensina sobre o sofrimento, tá? E ele direciona essa carta a um grupo de cristãos que eles estavam sendo perseguidos por Nero. Se nós formos descobrir quem é Nero, nós vamos ver que ele é um dos perseguidores mais cruéis de cristão. O que ele fazia em Roma? Ele pegava cristãos, pendurava na madeira e jogava fogo. Para quê? Para que eles iluminassem a cidade. Está difícil para você? Graças a Deus que a gente está bem guardado, né? Mas eles lidavam com isso. É para essa galera que Pedro escreve as suas cartas. E ele diz, no meio do sofrimento, diante do sofrimento, fiquem firmes, fiquem alegres, se deleitem no Senhor, olhem para Jesus. Ele não disse, fica tranquilo que eu vou lidar com o sofrimento, já vou resolver para vocês, vou fazer uma oração das mais fortes que amanhã o sofrimento acabou. Não, ele não falou isso. Ele disse, vocês vão continuar no sofrimento, mas vocês continuem firmes, vocês se mantenham alegres e se mantenham em Jesus. Tem uma frase que não sabemos qual é o autor, mas eu acho ela muito boa, que diz assim, não existe sofrimento na terra que o céu ele não possa curar. Então sim, nós vamos passar por sofrimentos, nós vamos ter que lidar com isso. Só que às vezes a igreja customizada, né, que customiza a sua fé, não quer lidar com isso. Não, peraí, Rafão, eu cheguei aqui para a benção, né? Eu quero a benção, aquela que disseram que preciso de uma benção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saiu quando... veio os pentecostal assim, chegou a dar um negocinho nos pés. A gente quer a bênção. E meu irmão, eu não acho que Deus ele vai nos privar das bênçãos. Eu não acho, Ele nos ama, Ele é Pai de amor, Ele vai nos dar o que a gente precisa. Só que não quer dizer que ao outro lado a gente vai ser imune. E a gente precisa estar no Senhor para conseguir passar por essas dificuldades, para lidar com o sofrimento e continuar apaixonado por Ele, porque Ele se manifesta fiel, leal, poderoso nesse lugar. Então é um custo que a gente vai ter que lidar. E ele segue, poxa, não acabou, Rafão? Ele segue, é o último. No versículo 33 ele diz assim, ó, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Então, o último custo é o desapego. E é desapegar o quê? Das riquezas, Rafão? É desapegar aí do nosso padrão de vida? Não passa por isso. Fazer voto de pobreza? Não é nada disso. Ainda que se o Senhor te pedir, só vai, porque isso daí vai abençoar, vai contribuir com a missão de Cristo. Mas não quer dizer disso. O desapego principal que eu e você nós precisamos fazer é de nós mesmos. É desapegar de nós mesmos. Porque o Deusinho infeliz é esse nós, né? É esse ego que luta para tomar o lugar de Deus. Que luta para tomar o lugar de Jesus. E aí, meu irmão, é a realidade dessa igreja customizada. Eu vim para viver aquilo que eu estava procurando. Eu vim para fazer aquilo que vai me fazer bem-sucedido, que vai fazer com que eu seja relevante, que eu seja visível. A gente precisa entender, meu irmão, que essa dinâmica que nós estamos vivendo aqui é para que Cristo seja exaltado. Nós não nos encontramos aqui domingo após domingo para que você seja abençoado. Nós nos encontramos aqui para cultuar aquele que arrebatou o nosso coração. É para isso que a gente está aqui. E existem várias consequências dessa adoração, desse amor por Deus. E uma delas é eu e você sim ser abençoados, a gente ser tocado pelo Senhor, a gente ter a nossa vida transformada, é verdade. Mas o centro disso é eu e você conhecermos o coração de Jesus. Então, a partir do momento que ele diz, para você ser meu discípulo, desapega de você, meu irmão. Desapega desse egocentrismo de você achar que o mundo gira ao seu redor, que o que nós construímos aqui foi feito para te satisfazer e para o seu consumo. Meu irmão, se você decidiu por essa vida, coisa chata, se você decidiu por essa vida,
Você é qualquer coisa menos discípulo de Jesus. E você não ser discípulo de Jesus dentro da igreja não faz sentido. Você tem relacionamento raso com o Senhor, você é um crente que vai permanecer imaturo e você vai se frustrar com a igreja logo, logo. Porque aquilo que você alicerçou os seus pés, aquilo que você confia, não é suficientemente poderoso para manter o seu coração firme na rocha. Não é. Então ele disse, se você então decidiu por desapego, você pode ser meu discípulo. Então, a partir do momento que eu entendo que eu fui chamado para ser discípulo de Jesus, e isso é o sentido de nós estarmos reunidos aqui, eu preciso lidar com o custo do amor, eu preciso lidar com o custo do sofrimento, e eu preciso lidar com o custo do desapego. Como eu falei, você tem toda a liberdade de não escolher por isso. Tem toda a liberdade. Um dia ele vai virar e dizer para você, multidão, você é multidão, porque você não está validado para ser um discípulo meu. E como eu falei para vocês, há um tempo atrás, eu me via nesse lugar, onde eu era um consumidor da fé, procurando sempre a maneira de me satisfazer e de ter um retorno pessoal daquilo que eu esperava. E um dia eu olho para mim e digo, eu me sinto como um não convertido, uma pessoa que andou anos e entendi e aprendi coisas distorcidas e eu estou vivendo uma fé que eu nem sei se ela é real. E vou para o Espírito Santo e digo, me ajuda a mudar essa realidade. E o Espírito Santo diz, vai para a palavra. Não dá mais para ser crente sem ter acesso à palavra de Deus. E não vem querer dizer, eu posto todo dia nos meus stories uma Bíblia e um caderninho de anotações. Não, vai mergulhar na palavra e ser transformado pela palavra. Sabe por quê? Porque quando a gente mergulha na palavra, a gente começa a entender o nosso lugar dentro desse negócio aqui. E a gente começa a entender que realmente não gira em torno de nós. Na verdade, nem deveria. A gente deveria estar no inferno. Daí eu conheço um Deus de amor, de graça e misericórdia que me resgatou. E daí eu digo, não, o negócio é diferente aqui. E eu começo a virar uma chave e eu começo a entender quando falam que eu preciso perder para ganhar. Porque eu quero ganhar. Eu só quero ganhar. Eu não quero a possibilidade de perder. Mas quando a gente mergulha na palavra, eu digo, cara, faz sentido eu perder para ganhar. Olha aqui, estou aprendendo. Não é efetivo. Mas eu começo a ter a consciência de que, cara, faz sentido eu perder para ganhar. Faz sentido eu morrer para viver. Porque eu quero que Cristo prevaleça. Eu quero que Cristo seja revelado e não mais o Rafão. E não mais os meus desejos e os meus direitos que eu acho que eu tenho. E isso começa a fazer sentido. E a dinâmica, então, de viver a igreja, ela muda para mim. Eu posso ter as relações, eu posso ter as minhas amizades, eu posso ser grato ao Senhor por eu ter o meu casamento que foi gerado dentro de uma relação dentro da igreja. Eu posso ser imensamente grato pelas pessoas que um dia estenderam a mão, me conseguiram um emprego, me deram alguma oportunidade profissional. Eu posso estar muito feliz por isso. Mas o meu olhar é entendendo que o centro de tudo isso é a revelação de quem é Jesus e me tornar parecido com Ele. Amém. E eu me relacionar com vocês resplandecendo isso. E vocês resplandecendo isso daí para cá. Entendeu? Eu sei que essas palavras elas não são leves. Mas eu acho que a gente precisa alinhar o nosso coração, porque senão a gente segue mais 10 anos de igreja, de trajetória com Deus, vivendo isso sem sentido. Vivendo a vida com Deus sem ter sentido. E nós precisamos alinhar o nosso coração. E a gente precisa realmente exaltar Jesus no meio da igreja. E daí a gente vai ver avivamento sim, a gente vai ver curas e milagres, porque na verdade a igreja não vê isso porque não tem temor, e a igreja não vê isso porque ela quer outras coisas. E elas não estão esperando que Jesus revele o poder dele. Por quê? Porque ele não é o primeiro, e ele tem que ser o primeiro. A gente precisa ajustar o nosso coração, meu irmão. Então assim, eu não vou pedir perdão.
Porque, na verdade, eu quero muito que nós, como igreja juntos, a gente possa chegar nesse lugar e dizer, cara, nós somos de fato uma igreja que é discípulo de Jesus, que lida com os custos que tem que lidar para ser discípulo de Jesus. Porque se nós assim vivermos, Ele será exaltado no meio da igreja, e isso aqui vai fazer sentido para mim e para você viver. Eu lembro que, quando eu me converti, o meu irmão, tem a minha irmã, que vocês conhecem, mas eu tenho outro irmão que ele não frequenta aqui. E ele um dia chegou e disse assim, por que tu te converteu? Por que tu foi para a igreja? E daí eu olhei para ele assim, porque eu quero ter vida e vida em abundância. Bíblico, né? É bíblico. E daí ele riu de mim, porque ele não entendeu e ele achou engraçada a palavra abundância. Mas o que eu queria falar para ele é que, meu irmão, depois que eu for para a igreja, ninguém me segura aqui, ó, vou voar. Foguete não tem ré. Se prepara, tu vai estar com ranço de mim, porque olha onde eu vou chegar. Porque eu queria, tinha a ver comigo, entende? Tinha a ver comigo, com aquilo, com as minhas paixões, com esse monte de podridão que existe dentro de nós e que nós damos valor a isso. Cara, por que tu está na igreja? Cara, porque não existe outro lugar para eu estar. Só deixa eu te falar um negócio. Se eu não estivesse aqui dentro, me relacionando com Jesus, arrasta para baixo. É de arrasta para baixo direto. Porque eu não mereço. Só pela graça e misericórdia dele para eu estar onde eu estou. Para vocês estarem onde você está. Para nós, como comunidade, estar aqui todo domingo adorando o Senhor, dizendo, obrigado, Jesus, porque tu se resgatou. Porque tu se entregou naquela cruz, tu é o sacrifício perfeito que nos resgatou. Porque se não fosse por ti, Jesus, a gente nem estaria aqui, nem me cabe pedir algo para mim. Mas o Senhor é misericordioso e ainda nos abençoa. Eu vou te encorajar, cara. Tenta ser um discípulo de Jesus. Tenta lidar com os custos. Para você ver que tudo vai fazer sentido e vai ser muito diferente. A gente precisa ser uma igreja madura e comprometida com o Senhor. E que queira exaltar Ele em todo o tempo. Amém? Vamos nos colocar de pé.